Os últimos vídeos desse canal foram bem doidos, né? Sendo produtivo por 30 dias, estudando por 12 horas. Dá até entender que eu sou perfeito, né? Um ser superior que é produtivo todo santo segundo. Eu sempre tento passar uma reflexão que soa muito intelectual. Tipo nesse vídeo que eu falei sobre a escola. Eu apresentei um termo que eu conheci vagando pelo mundo de conteúdo sobre neurociência. E soa tão incrível, mas isso é estúpido. Pra provar que isso é estúpido, eu não sei nem como é que eu faço esse roteiro. Eu sempre tento fazer vídeo reflexivo, só que eu nunca sei o que falar. Nos meus vídeos normais eu cito um filósofo, um fato científico, um livro. Só que quando que é pra falar sobre algo que eu penso, sou estranho. Parece que não tá embasado em nada. Mas vamos organizar essa ideia. Boa parte do que vai sair desse vídeo vem das vozes da minha cabeça. Claro que eu vou tentar embasar tudo que eu vou falar, mas enfim. A questão é que hoje a gente vive com uma coisinha chamada sensação de improdutividade. Autocobrança, sei lá, tu pode chamar de muitos jeitos. A gente se cobra a ser igual às pessoas que a gente vê na mídia, que elas têm uma vida impecável. E uma cobrança em relação a si próprio pode vir de todos os lados. Sociedade, família, internet, de você mesmo. Para falar um pouco mais sobre, eu vou dar um exemplo meu. Lá estava Henrique. Ele vivia em um ambiente com muito controle. Podia montar a rotina dele da melhor forma. As obrigações que ele tinha era consigo próprio. Ele se obrigava a produzir conteúdo, mas ninguém obrigava ele. As responsabilidades não eram externas, eram apenas responsabilidades dele. E agora... lá estava novamente Henrique. Ele voltou às aulas e perdeu 60% do tempo utilizado para produtividade. No começo perdeu horas de sono que nunca mais vão retornar. Agora ele não tinha mais um controle. Ele precisava fazer pelos outros, entregar trabalhos em datas. Aquela liberdade de confecção de rotina caiu por terra. A gente tirou Henrique de um ambiente e colocou em outro ambiente, outro relativamente mais custoso. O ponto é que essa história pode ser encarada de várias formas. Olhando de dentro, Henrique estava se sentindo um lixo, sentindo que ele estava produzindo menos porque ele era um lixo. Para uma pessoa que está em uma situação semelhante, talvez fosse justificável. Para uma pessoa que está em uma situação muito mais difícil, é como se os problemas de Henrique fossem pífios. Mas um fator que é inegável nessa história é que o ambiente a qual essa pessoa estava situada modulou o comportamento dela. Claramente as pessoas são impactadas pelo que vivem. Só que o X da questão é que esses ambientes criam uma espécie de dissonância, uma incompatibilidade de ambiente para ambiente. Calma que eu vou explicar isso. Se você tem vários amigos que dormem às 4 da manhã, que precisam acordar às 6 para ir pra escola, existe uma grande possibilidade de você replicar esse ato. Ou pior, existe a possibilidade de você replicar isso simplesmente por si próprio. Tipo quando você consome algum conteúdo e gosta tanto, mas tanto, que começa a prejudicar outras áreas da sua vida por causa daquilo. Em um vídeo recente eu falei sobre quando eu tava lendo Chainsaw Man. Eu gostei tanto daquilo, mas tanto daquilo, que eu deixava de estudar o que eu tava estudando, deixava de produzir conteúdo, deixava as coisas de lado pra ler Chainsaw Man. Muitas vezes a pessoa se sente um pedaço de lixo por ter gastado tanto tempo naquilo. E de certa forma, o fato de eu ter lido tanto Chainsaw Man foi culpa minha, vai. Só que olhando por uma perspectiva externa, meio que o mangá foi feito pra te engajar, pra você gostar daquilo. Eu não acho que o autor tenha desenhado todo aquele universo para as pessoas não gostarem. O próprio comportamento de ler o mangá quer que você o replique, porque esse é o objetivo do mangá que tu tá lendo. A gente pode até entrar em uma baita discussão sobre livre-arbítrio. Muitos dizem que existe, muitos que não, mas... de certa forma a gente não tem controle de tudo. Por milhões de anos de evolução, a gente foi feito pra gostar de comidas hipercalóricas, porque é importante pra gente ter energia. Então hoje em dia, se você come um hambúrguer, a culpa de certa forma é sim sua, mas ela tem toda uma história de milhões de anos de evolução. Você evoluiu pra ter uma propensão maior a comer aquilo naquele momento. O mesmo ocorre com a adolescência. Você sabia que a região atribuída à racionalidade do cérebro não tá pronta em adolescentes? Nosso controle de impulso é naturalmente barrado pela biologia. Então acho que a gente pode dizer que muitas besteiras que a gente faz é sim culpa nossa, mas também das nossas próprias limitações biológicas. Mas saindo um pouco desse campo, em um contraponto, o mesmo ambiente que te incentiva a fazer aquilo que você não vê como produtivo, te quer longe daquilo. E é aí que surgem as cobranças. Cobranças que podem até ser positivas, mas que muitas vezes se chocam com o ambiente a qual você vive. É como se o ambiente que te cobra entrasse em choque com o ambiente que te faz precisar ser cobrado. Mas calma que eu vou desenvolver isso melhor.
Na internet a gente vê a ideia de que tudo é bom. Pessoas postando fotos incríveis, mostrando uma vida perfeita. Swings mostrando como são super produtivos. Mas ninguém fala sobre falhas. A gente guarda as falhas porque não é bonito mostrá-la pros outros. Mostra que a gente é frágil, imperfeito. Tem um livro que eu simplesmente adoro que se chama Consolações da Filosofia. E o autor comenta sobre repertórios à luz da história de Michael de Montaigne. A defesa do autor é que muitas vezes a gente encontra intelectuais para embasar o que a gente pensa. Vamos supor que uma pessoa chega e fala: eu acredito em Deus. Aí outra pessoa chega e fala: olha, mas veja bem, temos filósofos como Santo Agostinho e Tomás de Aquino que passaram a vida tentando justificar essa ideia abstrata e metafísica, utilizando teorias lógicas que fazem sentido, juntando a racionalidade com a religião. Quando eu cito uma ideia de outra pessoa, é como se eu tirasse aquilo dos meus ombros. Não fui eu que falei, foi uma pessoa muito importante. E muitas vezes isso acontece por uma insegurança de manifestar suas ideias. Como se o que você pensasse não fosse suficiente. Era sobre isso que eu tava falando lá no começo do vídeo. A gente se cobra, a sociedade nos cobra pra ser produtivos 100% do tempo. E ao mesmo tempo, a gente nem sequer confia em si próprio. E como contraponto, a gente mesmo cria o nosso ambiente e o nosso dia, fazendo cada escolha simplista que a gente tem contribuir para afundar mais ainda a gente em um poço sombrio. Como fugir disso? Você me pergunta? Eu não sei. Eu tô colocando mais perguntas na mesa do que respostas. Meu objetivo real é passar uma reflexão pra vocês. Mas eu particularmente gosto de criar um ambiente que me incentive a estar no caminho que eu quero trilhar. Muito provavelmente, quando você tá vendo esse vídeo, eu tentei fazer algumas lives estudando. Porque na minha cabeça faz muito sentido, afinal. Vai ser um comprometimento. Eu estaria modulando o meu entorno pra me fazer estudar naquele momento. É como se existissem vários caminhos que eu poderia trilhar pro meu dia. Mas eu coloco uma pedra em alguns caminhos que eu não quero trilhar, então eu não sigo eles. Eu crio o meu ambiente para me autoajudar a ser produtivo. E para fechar esse vídeo com chave de mais perguntas do que resposta, o que te impede de ser a pessoa que você quer ser? E se isso for algo modulável, o que você tá fazendo para mudar isso? Sei que são perguntas genéricas, mas tenta responder, porque o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo no Consolações da Filosofia de todo mundo. E compre esse livro no meu link, tá na descrição. Faz tempo que eu não peço pra vocês comprarem livros no meu link. Tchau.